Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje nós iremos hoje nós vamos ver nosso segundo tema de homeopatia, que vamos falar um pouco sobre os métodos homeopáticos. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu quero saber se ficou bem claro para vocês o que é a homeopatia. Como que é empregado a homeopatia? Lembra-se que existem duas formas básicas de curar o sofrimento, de curar uma doença, de combater uma doença, né? A primeira é a lei do contrário. No caso da lei do contrário, não é o que a homeopatia emprega, tá? Então, a lei do contrário é no caso dos remédios alopáticos. Por que seriam esses remédios alopáticos? Exemplo, como a gente citou na aula anterior, o paracetamol. Ele vai combater o que? Suponhamos aí aquela sua dor de cabeça, os sintomas que aquela sua dor de cabeça está causando ao seu corpo. Essa é a lei do contrário, que não é empregada na homeopatia, tá ok? Na homeopatia é pregado o que? A lei do semelhante. O que seria essa lei do semelhante? É quando você e emprega na homeopatia alguma coisa que irá lhe causar uma doença para que o seu organismo possa combater aquela doença. Então, por exemplo, suponhamos que o indivíduo ele tem uma dor de cabeça muito forte. Quando você vai passar com o médico homeopático, o que ele vai fazer? Ele vai fazer várias perguntas para você. Então ele vai fazer um monte de perguntas que você vai achar que aquilo ali para que serviria. Mas na verdade ele está tentando encontrar o que ele está lhe causando aquela dor de cabeça, para que ele possa tratar aquela dor de cabeça sua, né? No caso da lei do semelhante, como eu já expliquei para vocês. Exemplo, se a pessoa tem alergia à picada de abelha, o que o médico homeopata vai fazer? Ele vai descobrir que aquela pessoa tem, suponhamos aí, alergia à picada de abelha, ele vai dar um medicamento que vai ser feito à base, esse medicamento vai ser feito à base da abelha, né, do ferrão ou de alguma parte da abelha, aonde vai ser feito esse medicamento homeopático, e vai ser feito em doses dinamizadas para que aquele paciente possa tomar e assim o seu organismo combater aquela doença, no caso que ele tinha a alergia à abelha, né, a ferrado da abelha. Tá? Mas isso a gente vai estar vendo melhor nos outros slides, vocês vão estar entendendo melhor. Então, o que acontece? A ideia da cura através da lei da semelhança, do semelhante, que é o que a homeopatia emprega, ela já existia não é de agora, ela já existia há muitos e muito tempo. Então, o que o pai da homeopatia fez, o Hahnemann, né? Se caso, lembrando, eu perguntar na prova quem é o pai da homeopatia, vocês não possam esquecer que é Samuel Hahnemann, tá? Ele foi o pai da homeopatia, assim como Hipócrates está como o pai da medicina, tá? Então, o que a lei do semelhante, como eu já falei para vocês, ela já existia anteriormente. O que Samuel Hahnemann ele fez? Ele tornou possível estabelecer o quê? Um método terapêutico que iria ser adequado para a sua aplicação. Então, para isso, ele determinou o quê? Técnicas de preparo de medicamentos específico, propondo também o quê? Sua forma, seu uso, como deveria fazer aqueles métodos e qual seria a sua finalidade. Então Samuel Hahnemann ele pegou a lei do semelhante e adaptou ao seu método, tá? Então qual que era a ideia dele, de Samuel Hahnemann no método utilizando a lei do semelhante? Então a ideia de Samuel Hahnemann era fazer o quê? Era utilizar uma substância que iria provocar uma doença ou uma patologia no paciente, que teria o quê? O mesmo sintoma semelhante ao observado do indivíduo doente. Então, como eu falei para vocês, se o indivíduo doente tivesse picos febril, o que Samuel Hahnemann ia fazer? Ele ia pegar um medicamento homeopático que iria
causar um estado febril naquele paciente para que induzisse o corpo do paciente a reagir àqueles picos febril que ela tivesse. Então, aquele paciente não ia ter tanta febre assim ao longo do tempo. Então, suponhamos que vocês aqui, a cada semana, a cada mês, sempre tinha um pico febril. O que ele ia fazer? Ele ia ver o que causava aquele pico febril, ia dar um medicamento homeopático que iria lhe causar um pico febril para que o seu organismo reagisse àquele pico febril e assim, toda vez que você tivesse febre, o seu organismo iria reagir àquele pico febril. Tá? Porém, o que fosse? Se fosse usada uma grande quantidade dessa substância, o resultado seria tornar o indivíduo já doente, ainda mais doente. Então, você imagine o que acontece. Se você tem um indivíduo que ele tem a alergia à picada de abelha e você iria fazer um medicamento homeopático, suponhamos aí, com ferrão da abelha. Se esse medicamento homeopático ele tivesse muito forte, o que poderia acontecer? Poderia matar o paciente. Então, iria causar um estado de doença muito grande nesse paciente, podendo levar esse paciente à morte. Né? Por quê? Porque imagine, você ia ter os mesmos sintomas da doença, correto? Então, o que Hahnemann fez? Ele pegou e pensou bem em usar o que? A substância, né? Utilizando a lei do semelhante. Só que o que ele teria que fazer? Ele teria que dar a dosagem mínima necessária para que aquela dosagem mínima necessária pudesse causar um efeito benéfico ao paciente. Não pudesse causar a morte do paciente devido à doença. Porque ele ia estimular a doença no paciente para que o organismo do paciente combatesse aquele estado de doença dele. Então, ele fez um método onde ele ia dinamizar, ia dar uma porção bem pequena para que o organismo da pessoa pudesse reagir a esses métodos. A reagir à cura da doença, a combater a doença. Tá? Então, mais ou menos é isso que a lei do semelhante emprega. É a cura da doença ou combate da doença pela lei do semelhante. O que lhe está lhe causando mal é o que irá lhe trazer benefício, porque vai estimular o seu organismo a reagir. Tá ok? Então, a gente, além do método de Samuel Hahnemann, existem outros métodos também que nós iremos ver, que é o método Korsakoviano e o método de fluxo contínuo. Então, vocês vão entender cada um método desses para que a gente, depois, na próxima aula, começamos a entrar mais a fundo das formas farmacêuticas homeopáticas. Tá ok? Então, o que é um medicamento homeopático? No que ele se baseia? O medicamento homeopático, gente, ele se baseia na liberação de energia durante o processo de fabricação. Então, por exemplo, toda vez que você está fabricando um medicamento homeopático, ele tem o quê? A liberação de energia durante esse processo. Por quê? Por que precisa disso? Porque o medicamento ele possui potência e eficácia. Né? Como isso existe um método para a fabricação desses medicamentos? Como eu falei para vocês, existem 3 principais métodos utilizados, que é o método Hahnemanniano, o método Korsakoviano e o método de fluxo contínuo. Né? Primeiramente, os métodos homeopáticos, ele utiliza o quê? Tanto o Korsakoviano, o método Hahnemanniano e o método de fluxo contínuo, ele vai utilizar, a princípio, a sua tintura-mãe. Né? Então, a tintura-mãe ela é a base de fazer todos os remédios homeopáticos. É dele que vai sair o medicamento homeopático. Beleza? Então, a tintura-mãe ela tem como origem, ela tem como origem o quê? Uma preparação líquida que vai ter, através de ação de solvente, geralmente um veículo alcoólico seria esse solvente, em algumas substâncias de origem vegetal ou animal.
decorrido de algum tempo de processo a sua filtragem. Então, o que você pode fazer? Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Eu gosto mais da minha aula mais assim. Então, suponhamos que você tem aqui um vegetal. Aqui é uma planta, suponhamos aí que é a Camomila sinensis. O que eles vão fazer? Não sei se vocês já viram. Eles vão pegar essa parte da planta, vão colocar, pode ser aqui num cálice, num becker, vão colocar essa planta dentro, ou o animal que ele precisa extrair a substância, vão colocar dentro e vão utilizar um solvente. O que seria esse solvente? Esse solvente vai ser utilizado para retirar o quê? O princípio ativo que vai ser utilizado na tintura-mãe. Então, essa planta ou esse animal, ele fica nesse solvente por um longo tempo, até que se extraia o princípio ativo para poder fazer a tintura-mãe. Depois essa tintura-mãe é acondicionada em vidros e vendido às farmácias homeopáticas. É assim que eles obtêm o que? A tintura-mãe. Lembrando, a tintura-mãe vai ser o precursor de todas as fórmulas homeopáticas. Então, é da tintura-mãe que vai se iniciar o medicamento homeopático. Beleza? Tá? Então, a tintura-mãe é uma substância líquida que ela pode ser derivada de origem animal, vegetal e até minerais. Tá? Existem minerais que não conseguem tirar o princípio ativo dessa forma. Então, a gente vai ver como seria feito um medicamento homeopático onde não se consegue extrair o princípio ativo ou a substância ativa que iria fazer o efeito. Tá? Mas existe outro método também que vocês vão acompanhar, que é o método de trituração. Beleza? Então, o que acontece? Toda substância animal, a tintura-mãe é preparada como? Então, vocês sabem que eu não posso pegar um animal morto na rua, pegar e trazer para minha casa. Desse animal morto que eu acabei de matar ali na rua, eu vou fazer uma tintura-mãe desse animal. Não. Esses animais, eles são feitos como? Eles são criados em lugares, ambientes, né, propício a ele, e deles são feitos extração. Então, pode ser, por exemplo, como eu já citei para vocês, um pelo de um gato. Vai lá e faz a extração, faz uma tintura-mãe daquele pelo do gato. Né? Ou até mesmo, por exemplo, às vezes é o seu gato que vai e te causa a alergia ao pelo do gato. Então, é tirado daquele animal e feito uma tintura-mãe. Beleza? A tintura-mãe, no caso de animais, ela pode ser preparada a partir do animal inteiro ou apenas de uma parte específica daquele animal, podendo ser, como eu já citei, do pelo do gato ou a secreção daquele animal. Então, a tintura-mãe de origem animal, ela pode ser feita com o animal inteiro ou com partes específicas do animal. O professor vai lá e corta a pata do animal e faz? Não. Vai ser retirada uma parte específica, como eu citei. Se você for alérgico a pelo do gato, vai ser tirado do gato. Se você for alérgico a alguma coisa da abelha, vai ser tirado uma parte da abelha para poder fazer aquela tintura-mãe, tá? Já nos vegetais, né, nas plantas, pode-se utilizar a planta inteira ou a parte específica da planta, que pode ser o caule, a folha, a raiz, o fruto e por aí vai. Então, o que acontece? Quando a gente fala assim de planta, ela é sempre utilizada o quê? A parte fresca. Sempre vai ser utilizada a parte fresca da planta. As substâncias minerais ou químicas, desde que solúveis, lembra que eu falei que as partes minerais ela pode ser solúvel ou insolúvel. Quando se há a parte mineral solúvel, é feita uma tintura-mãe primitiva.
Quando não tem uma substância solúvel, são tratadas de modos a atingirem a solubilidade por intermédio de trituração. Lembra que eu falei do modo de trituração? Então, se caso eu perguntar na prova para vocês como é feito a extração de um mineral insolúvel, né, que ele é insolúvel em qualquer solvente, como é feito esse método homeopático, ele é feito através do método de trituração. Guardem aí que eu posso perguntar na prova. Então, gente, deu para entender um pouco sobre esses métodos homeopáticos? Então, o método homeopático, eles são os três principais, né? No caso, Korsakoviano, Hahnemanniano e o de fluxo contínuo. E nós iremos ver também aqui o de trituração, que ele é feito o quê? Em fórmulas homeopáticas insolúveis. Então, quando você tem uma fórmula homeopática que ela seja insolúvel, é feito o método de trituração. Beleza? Caso eu pergunte na prova de novo, qual é o método utilizado para para fazer um medicamento homeopático insolúvel? Tá? Então, o método utilizado é o de trituração, beleza? A homeopatia, ela emprega a lei do contrário ou a lei do semelhante? Quando você vai fazer um medicamento homeopático, qual é o método que ela emprega? O método da lei do contrário ou o método da lei do semelhante? Lembrando, a homeopatia ela trabalha pela lei do semelhante, beleza? Qual que é a ideia da lei do semelhante? Né? O que está ali causando uma doença vai ser o que irá te fazer bem, porque vai ser utilizado aquilo para que o seu corpo possa reagir e combater aquela determinada doença ou aquele sofrimento. Beleza? Então, gente, essa parte deu para entender, a gente entrou um pouco sobre a homeopatia, lembrando que a homeopatia, o principal método, o principal modo de se obter um medicamento homeopático é através de quem? Da tintura-mãe. Essa tintura-mãe, ela pode ser de origem animal, de origem vegetal e de origem mineral. Beleza? Quais de origem animal, vegetal e mineral. Beleza? Bom, o primeiro método que nós vamos ver, como eu já citei para vocês, é o método Hahnemanniano, né? Então, o método Hahnemanniano ele é uma técnica simples, que ele vai partir da onde? Lembra que eu falei para vocês que tanto o método Hahnemanniano, o de fluxo contínuo e o Korsakoviano, ele vai ter como princípio de partida a tintura-mãe, que aqui a gente representa por TM. Então, gente, toda vez que vocês verem TM na homeopatia, significa tintura mãe. Então, a tintura mãe ela vai ser o princípio de partida para todos os métodos, tanto o Hahnemanniano, o Korsakoviano e o de fluxo contínuo. Tá? Qual que é a vantagem e a desvantagem do método Hahnemanniano? O método Hahnemanniano ele é o que? Ele é mais demorado em comparação aos outros métodos. Além disso, ele é o que? Mais trabalhoso para o preparo dos medicamentos homeopáticos. Então, o que acontece? A partir desse método é possível fazer o que? Dinamização infinitas. Então, a vantagem dele é que você consegue fazer dinamizações infinitas, né? Em potenciais diferentes, a depender do tempo disponível. Então, são utilizados o que no método Hahnemanniano? São utilizados frascos, tanto nos outros métodos também. São utilizados frascos limpos, estéreis e precisa apresentar um volume de aproximadamente
3 vezes maior que a da sua escala para que a sucção seja possível. Então, ele tem que ter o quê? Os frascos têm que ser limpos, ele tem que apresentar um volume aproximadamente 3 vezes maior que a sua escala, né? Para que a sucção seja possível. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma escala de 100 ml. Então, o meu frasco ele tem que ter a capacidade de que 3 vezes maior que essa quantidade que eu vou fazer. Então, no caso, eu tenho que pegar um frasco de quantos ml? Se eu vou fazer 100, então o meu frasco ele tem que ter a capacidade de 300 ml. Ah, professor, mas por que? Se o senhor vai fazer 100, por que eu não posso pegar um frasco de 100 ml para fazer 100 ml? No slide abaixo, que a gente vai ver, vocês vão entender o porquê, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. No método Hahnemanniano, ele é um método mais trabalhoso, né? Ele se utiliza de vários frascos. Pode anotar aí. Se eu perguntar qual que é, por exemplo, se eu perguntar na prova, qual é o método que ele é mais demorado, mais trabalhoso e utiliza vários frascos? É o método Hahnemanniano. Ele é mais trabalhoso. O preparo desse medicamento, você vai utilizar vários frascos. Mas o que acontece? Qual que é a grande vantagem? É que com ele você consegue várias dinamizações, você consegue várias potências, tá? No caso do método Hahnemanniano. Beleza? Deu para entender um pouco? Então esse método ele é chamado Hahnemanniano, ele é também chamado de frasco separado. Tá? Então as agitações podem ser feitas manualmente, através do movimento ritmo do antebraço, né? De batida de contra ou anteparo, ou através de um equipamento chamado braço mecânico. Então você consegue fazer o método Hahnemanniano tanto manualmente quanto por um mecanismo, que ele é chamado de braço mecânico. Que esse braço mecânico ele é uma máquina que tenta reproduzir o movimento do braço. É uma técnica simples, porém ela é mais demorada e trabalhosa. Os medicamentos assim produzidos são chamados de que, quando se faz o método Hahnemanniano, esses métodos ele pode ser chamado. Então, se você pegar uma receita que vai estar lá CH, ele quer dizer centesimal de Hahnemann, tá? Centesimal. Vou colocar Hahnemann para vocês entenderem. O que quer dizer esse centesimal de Hahnemann? Quer dizer que você tem uma parte da tintura mãe mais 99 parte de recipiente.
recipiente. Então, seria a mesma coisa de que você ter 1 ml da tintura mãe para 99 ml de recipiente, ou como a gente possa dizer, fórmula inerte, que não vai ter efeito. O que vai ter efeito vai ser o quê? A tintura mãe que você vai impregnar nesse recipiente. Beleza? Então, se caso você pegue uma receita onde tem CH, que quer dizer centesimal de Hahnemann, mas também existe o decimal de Hahnemann, que é apresentado pela forma DC, que às vezes os médicos homeopáticos escrevem dessa forma. O que quer dizer o DC? Que você tem uma parte da tintura mãe para 9 partes do recipiente, ou da forma inativa. Tá? Que daria o quê? Somando tudo, daria 10. Por isso que se chama decimal de Hahnemann. Tá? Beleza? Deu para entender então essas partes de escala, centesimal de Hahnemann e decimal de Hahnemann. Tá? Que ela vai estar assim, desculpa, eu coloquei DC, vai estar DH, que é decimal de Hahnemann, tá? Não vai estar como DC. Deixa eu apagar aqui. Então, no decimal de Hahnemann vai estar assim. DH quer dizer que você tem uma parte da tintura mãe para 9 de recipiente. Lembrando que o recipiente ele vai ser uma forma inerte. Então, muitas vezes, por exemplo, essa forma inerte vai poder ser um álcool 30, vai poder ser um vinagre maçã, né? E por aí vai. Beleza? Então, deu para entender essa parte do método de Hahnemann? Então, para ficar melhor, vamos pegar aqui e vocês vão entender melhor. Então, aqui, a gente vai ver aqui como é feito o método Hahnemanniano e por que ele é conhecido por vários frascos. Então, aqui, você tem a tintura mãe, aonde você aqui tem um frasco. Suponhamos que a gente vai fazer o centesimal de Hahnemann. Tá, então nós vamos fazer o método centesimal de Hahnemann. Então, se eu vou fazer o método centesimal de Hahnemann, quantos ml da tintura mãe eu vou ter que usar? Se eu vou fazer o centesimal de Hahnemann, eu vou pegar quanto? 1 ml da tintura mãe, correto? Para quantas partes do recipiente ou do diluente eu vou pegar? Eu vou pegar 99 ml. Aonde vai estar esses 99 ml? Vai estar nesse frasco aqui, ó. Vou colocar aqui 99 para vocês entenderem. E vou tirar aonde? Aqui estou colocando a tintura mãe. Estou colocando 1 ml da tintura mãe. Então, logo dentro desse frasco, eu vou ter quantos ml? Se eu já tinha 99 ml, lembrando, esses 99 ml que aqui dentro estão, ele é o quê? Ele é o quê? Ele é um recipiente, é uma fórmula inerte. Ele não irá alterar a formulação. Então, toda vez que a gente fala de um recipiente inerte, ele quer dizer o quê? Que ele não reage com a formulação. Ele está ali apenas para completar a formulação.
no caso da homeopatia, quem vai fazer o efeito vai ser a tintura-mãe. Então, se você tem 1 ml de tintura-mãe mais 9 ml de uma solução inerte, no total, você tem dentro desse frasco, depois que você coloca a tintura-mãe, no total no frasco você vai ter 100 ml. Beleza? Nesse primeiro frasco. Deu para entender até agora? Então, depois que você fez isso, esse processo todo, você vai fazer o movimento de sucção. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Se vocês quiserem copiar tudo no caderno de vocês, podem copiar, tá? Então, você vai fazer agora... Deixa eu pegar aqui. Você vai fazer esse movimento aqui agora, ó, que é o movimento de sucção. O que seria esse sucção? Seria para você obter a dinamização, você obter a potência desse método homeopático. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer esse movimento aqui, ó, igual essa pessoa está fazendo, o momento de sucção. Você vai fazer esse movimento com seu braço para baixo, depois para cima, tá vendo? Igual ele está fazendo aqui, esse movimento, ele é chamado de sucção, porque a partir desse movimento você vai conseguir a dinamização do seu medicamento homeopático. Então você vai fazer esse movimento 100 vezes, subindo e descendo com o seu braço. Então, durante 100 vezes você vai fazer esse movimento. Tá? Então, você fez esse movimento 100 vezes. Então, a partir daí que você terminou esse movimento de 100 vezes, a partir daí você conseguiu a dinamização, você conseguiu obter a potência do seu medicamento homeopático. Então, vocês não estavam trabalhando com esse primeiro vidro aqui? Você não fez um movimento 100 vezes? Então, a partir de agora que você fez esse movimento 100 vezes, essa medicação homeopática sua, ela vai ter a potência CH1. Por que, professor, CH1? Você conseguiu a dinamização, você conseguiu a potência dela 1. Tá? Porque você fez a primeira vez. Agora, professor, eu quero obter o CH2. Como que eu vou fazer a potência 2? Então, a partir daí que você fez o CH1, do CH1, que é esse aqui que você fez, que você obteve a sua primeira dinamização, você vai pegar 1 ml desse aqui que você pegou, tá? Então, você vai pegar 1 ml, da potência CH1. Vou até colocar aqui que você já obteve a potência CH1. Desse 1 ml que você pegar, você vai colocar de novo em outro recipiente, em outro vidro, com outro recipiente. Então, você vai colocar 1 ml do CH1, obtendo agora o quê? Num segundo vidro, 100 ml de novo. E o que você vai fazer? Vai fazer novamente esse processo aqui, ó, como na figura ao lado. Você fez esse movimento novamente, a partir daí você vai ter o quê? O CH2. Então, aqui, ó, desculpa, coloquei nesse vidro aqui. Então, você tirou 1 ml desse vidro, colocou em outro vidro e acrescentou no outro vidro 99 de recipiente.
você fez o movimento de sucção novamente, fez 100 vezes, né, esse movimento de dinamização, que é esse movimento aqui. E a partir daí, você vai obter quem agora? A potência CH2. Professor, e se eu quiser ter o CH3? Então aí você vai pegar 1 ml da potência que você fez CH2, vai colocar em outro vidro, né? E vai colocar mais 99 de excipiente, que é a fórmula inerte. Então aqui você vai ter 100 ml novamente, 99 de diluente, mais o que? 1 ml da potência de quem? CH2. Somando tudo, você vai ter novamente quanto você vai ter dentro desse vidro agora? 100 ml, correto? Você vai fazer de novo esse movimento aqui, ó, que é do seu braço ir para cima e para baixo 100 vezes. Aí você vai obter a potência nesse vidro agora. CH3. Então você vê que você consegue obter várias potências, você consegue obter várias dinamização. Então, imagine, seu braço no final do dia vai estar uma pessoa musculosa. Imagine você ter que fazer um CH30. Então, no final, seu braço vai estar o quê? Bem musculoso. Mas o que acontece? No método Hahnemanniano, você consegue obter várias potências, várias dinamização. Você concorda que o que acontece? Quanto mais você dinamizar, quanto mais escala você fazer, menor vai ser a quantidade da tintura mãe que você irá ter. Só que é isso que no método homeopático a gente quer. Quanto menor a dinamização, quanto mais dinamização, maior é a eficácia do medicamento homeopático. Por quê? Porque vai estimular o seu corpo a reagir. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer as potências. Tá ok? Deu para entender um pouco do método Hahnemanniano? Se caso não ficou claro, no próximo slide a gente vai dar uma breve explicação mais rápida ainda. Então aqui é só para vocês entenderem melhor também lá em vista do desenho, tá? Então você tem aqui a tintura mãe, aonde se fosse no decimal eu ia pegar 1 para 10, né? Mas eu vou usar de novo a centesimal. Então, o que tem? Você vai pegar 1 ml dessa tintura mãe e vai colocar num frasco, né? Esse frasco vai estar aqui. Nesse frasco, você vai ter 99 partes do diluente apropriado. Então, se você tem 99 partes do diluente ou 99 ml do diluente apropriado, mais 1 ml da tintura mãe, você tem no total desse vidro 100 ml, correto? Você vai fazer um movimento de dinamização, aquele movimento de sucção. Lembra do desenho anterior? Você agitar esse frasco para cima e para baixo 100 vezes. Quando você fez isso, o que acontece? Agora, nesse frasco aqui, você vai ter a potência CH1. Só que agora você não quer CH1, você quer fazer um CH2. Então, o que você vai fazer? Desse frasco aqui, gente, agora você esquece a tintura mãe, porque você vai fazer a potência CH2. Então, no caso, se eu fosse pegar a tintura mãe e fizer esse novo processo, eu teria o CH1. Só que lembrando, agora eu quero fazer o CH2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar
1 ml desse frasco que eu fiz o CH1, vou colocar em outro frasco esse 1 ml. Esse 1 ml da potência CH1, tá? Para ficar bem claro que não vai ser obtido da tintura mãe o CH2. Ele vai ser obtido do CH1, beleza? E nesse frasco, além de 1 ml do CH1, eu vou ter agora 99 partes também do diluente apropriado. Então, se eu tenho 99 partes do diluente apropriado, mais 1 ml da potência CH1, quantos eu vou ter de ml dentro desse frasco? Eu vou ter 100 ml. Então, eu vou fazer a dinamização, o movimento de sucção. Então, eu vou agitar agora esse frasco 100 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 100 vezes. Quando eu terminar de agitar esse frasco, fazer a dinamização desse frasco 100 vezes, a partir desse frasco agora, eu tenho o quê? O CH2. Se eu quisesse fazer o CH3, eu ia fazer o mesmo procedimento. Eu ia pegar... Eu ia fazer o mesmo procedimento. Eu ia pegar desse CH2, ia pegar 1 ml, ia colocar em outro vidro com 99 partes de diluente apropriado, ia agitar e nesse outro vidro eu ia ter agora a potência de CH3 e por aí vai. Tá? O que vai diferenciar o centesimal do Hahnemann do decimal de Hahnemann? Se eu fosse fazer o decimal de Hahnemann, a única diferença ia ser no diluente apropriado. No centesimal de Hahnemann, eu não uso 99 partes do diluente. No decimal de Hahnemann, a única coisa que ia mudar, eu ia usar 9 ml do diluente. Só isso. O resto do método seria o mesmo, agitar por 100 vezes e tudo. O que iria mudar iria ser no diluente. No centesimal eu uso 99 ml ou 99 partes do diluente apropriado. E no decimal de Hahnemann eu uso 9 ml do diluente apropriado. Beleza? A única diferença seria essa, entre o decimal e o centesimal de Hahnemann. Se caso eu perguntar na prova, vamos lá, qual que é o método, qual que é a escala conhecida quando se usa 9 partes de um diluente apropriado? É conhecido como centesimal de Hahnemann, decimal de Hahnemann, qual que vocês colocariam? Isso mesmo, decimal de Hahnemann. Se eu colocasse na prova, quando se utiliza 99 partes de um diluente apropriado, esse método é o centesimal de Hahnemann ou o decimal de Hahnemann? Isso mesmo, é o centesimal de Hahnemann. Se eu perguntasse, para se obter a potência de CH1, eu vou utilizar a tintura mãe ou CH2? Lembrando, para fazer a potência CH1. Então, toda vez que eu vou iniciar, eu vou usar a tintura mãe. Agora, se eu perguntasse na prova, eu quero obter a potência de CH2 num medicamento homeopático. Para obter o CH2, eu preciso usar a tintura mãe ou eu parto do princípio do CH1? Qual que vocês acham que eu tenho que utilizar para fazer o CH2, o centesimal de Hahnemann 2? Eu faço da tintura mãe ou do centesimal de Hahnemann CH1, que é representado por CH1? Isso mesmo, para se obter a potência de
CH2 no método Riemann, eu tenho que utilizar a partir do CH1, beleza?